características de Cristo que o destacava dos demais. Os evangelhos dizem que apareceram outros Cristos antes do Cristo, dizendo que eram Cristo. Eram bons pregadores, foram capazes de reunir alguns grupos de pessoas, fizeram também movimentos. Esse era um assunto muito discutido entre os religiosos, os fariseus daquela época, questionando a veracidade de Cristo. Me parece que havia homens bem mais preparados no discurso do que o próprio Jesus. O que se destacava no ministério de Jesus era a preocupação com o próximo. Era isso que fazia diferença. A maneira com que Jesus oferecia atenção ao próximo, a maneira que ele enfatizou a preocupação com pessoas que não tinham proteção, como órfãos, viúvas, doentes, possessos, sem esperança, era isso que marcava o ministério de Jesus. Capítulo 17, verso 26. Esse aqui também é bom. Nesse mesmo dia, foi circuncidado quem? E quem? E quem? Seu filho. No mesmo dia, o que o filho foi fazer, o pai também, para dar exemplo. Não adianta só falar, querido. Foi época. Quando eu era garoto, sabe o que falava para mim? Faça o que eu mando. Mas não faça o que eu levei uma surra do meu irmão, porque fumei e caí na besteira de falar com ele. Você também fuma? Ele pisou no meu pescoço, no sofá. Fala de novo que eu fumo. Fumo com o meu dinheiro, você tem dinheiro? E a minha vontade é falar, tira o pé que eu falo. Com o pé. Era violência doméstica? Pois é, meu. Primeira vara da infância e juventude que eu conheci, de goiaba. Desse tamanho assim, ó. Batia na gente. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus pelas surras. Nunca matou ninguém. Não estou falando de violência doméstica, estou falando de surra. Estou falando de espancar filho, não. Não é disso, não. Tem umas surras que eu até sinto, às vezes, saudade, não tem? Aqui é a mais leve, certo? Então, presta atenção. Exemplo, pai. Obrigado. Exemplo. Pai tem que ser exemplo, querido. Está aí, ó, no mesmo dia que o Abraão, o Ismael poderia perguntar, que negócio de circuncidar? Ô menino, seu pai faz, você faz também. Vamos embora, está todo mundo fazendo, os homens tudo, vamos embora. Eu acho isso extraordinário. Abraão era alguém que dava exemplo. Capítulo 21, verso 14. Preste atenção. 21, 14. Do mesmo Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão num odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Preste atenção nesse texto aqui, porque para mim, eu vou dar a minha opinião. Os teólogos de plantão ficam à vontade de levar seu raciocínio mais adiante, tem problema nenhum com isso. Ele já é quase um rapazinho. Isso é uma confusão aqui, que aconteceu no dia da festinha. Abraão mandou fazer uma festa para Isaac ser desmamado. E nessa festa, Ismael, que já era um rapazinho, porque vamos imaginar aqui, se Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e Ismael nasceu quando Isaac, ou quando Abraão tinha 86, quando Isaac nasce, Abraão tem quantos anos aproximadamente? 14. Vamos dizer que a criança fosse desmamada com 5, 6 anos,
nessa época, que as mães não tinham naquela época a preocupação de ficar com o peitinho mole, com estria. É porque hoje a criança nasce hoje, mama 3 dias, a mãe já põe lá logo. Aliás, criança de rico hoje tem até negócio de lactose. Criança de pobre tem alergia à fome. Qualquer leite serve, de vaca, bezerro. Bezerro não, vaca, cabrito, essas coisas, é ou não é? Dava qualquer coisa para a criança. Égua, é isso aí. É leite, é. Comanda. Filho de rico, não. Aliás, a vida de rico sempre lasca de pobre. Você quer ver o pobre andava de bicicleta tranquilo. O infeliz do rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta subiu. Uma bicicleta hoje vale 15 mil, o pobre está lascado. O rico andava de carro zero, sim ou não? E o pobre andava de Fusca. A turma começou a gostar de carro antigo. Um Fusca hoje custa. Dá vontade de matar tudo, não dá? Sim ou não? Atrapalhar a vida dos outros? Mas volta aqui. Dá uma olhada. Olha nisso aqui. Eu queria que você olhasse para essa situação. Ele levanta de madrugada, por quê? Porque, vamos botar aí, Ismael com quase 18 anos, talvez, fazendo as contas aqui certinha. Isaac está com 5, 6. Uma brincadeira entre irmãos. E sempre foi assim, gente. Você que tem filho, você sabe que às vezes um menino tem 4, o outro tem 17. Eles brigam. Você chega, um bicho desse tamanho, brigando com um bicho. E um quer sentar, e outro quer comer, e outro quer não sei o quê. Se você tiver com menor, então, se for 7, 8 anos, aí, meu filho, que o diabo faz festa. Né? Se ama demais da conta, mas briga. E aí o Ismael fez uma brincadeira que não devia. É isso que a história está contando. E nessa brincadeira, a Sarai, ou Sara agora, disse: olha, Abraão, manda esse garoto embora, porque esse menino não é da R$1. Não vai herdar nada. Eu não quero que ele tenha um camelo, um criado. Eu não quero que ele tenha nada. Eu não vou fazer as contas, é um conhecimento meio empírico meu, mas eu vou falar para vocês, pelo menos pelo que eu conheço a grosso modo. Se quiser pesquisar depois, principalmente a garotada que gosta de pesquisar para dar uma contrariada na palavra, não estou afirmando nada, dá uma entradinha para mim, porque para mim, meu irmão, os árabes são muito mais ricos que os judeus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Sara dizendo: esse garoto não herda R$1 do meu filho. Manda ele embora. Ele manda, está aí, ó, o milionário, mandando o filho de madrugada, com odre de água e um pouco de pão, provavelmente como pai. A preocupação dele é a seguinte: meu filho, estou mandando você com pouco recurso, porque a hora que o recurso acabar, volta que papai está aqui de novo. Porque está assim de pai, que cria filho para não ir longe. Cria filho para viver na barra da saia de papai e de mamãe. Filho não é para criar dessa forma não, querido. Se você criar seu filho bem, ele pode morar onde for, e ele ainda continua vivendo perto de você. Se você criar ele mal, você pode deixar ele dentro da sua casa, que nem seu amigo ele é. A verdade é essa. Então, distância não define intimidade e proximidade entre família. Quando ele diz, vai embora, ele vai. E aí, meu irmão, eu já falei disso aqui. A água acabou. A mãe vai doer demais ver o menino morrer. Ela se afasta. E aí o texto, numa tradução que eu amo, diz que o menino em choro, longe da mãe, que já não é mais um menino, mas a mãe deve ter explicado: filho, mamãe ou você morre primeiro. E para um não ver o outro morrer, faz o seguinte: fica aqui. E ele não era um bebê chorão, viu? Ismael não era um garotinho chorão, não.
Até porque eu já cansei de ouvir mensagem na igreja dizendo que deserto é lugar de transição. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar, para esse cara não passou. A Bíblia diz que ele cresceu, venceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. As bênçãos do Senhor nos seguem até os desertos. A verdade é essa. Quando eu olho para esse cara, o que eu vejo? Eu vejo ele orando a Deus, debaixo daquela árvore para morrer. E aí o anjo vai lá e conversa com a Agar e diz: o que você está chorando, Agar? O que você está falando aí? Deus ouviu o choro, o clamor do garoto. Olha aí ao seu lado, tem um poço. E ali a história muda a respeito deste menino. Ele vai viver coisas extraordinárias. Ele vai viver coisas fantásticas. Porque tinha um pai, preste atenção, ele não levou basicamente R$1, um odre de água e um pouco de pão. Mas aprenda, com Abraão dando para Ismael a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Qual é? Ensinar o endereço de Deus para eles. Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, né, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar,
sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida. Homens que me serviram por pai. E, infelizmente, eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando, que eu não estou me lamentando aqui não, está certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso, só que dói quando a gente fala, e aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso, porque eu tive que sobreviver a muitas coisas, a escassez, não de alimento, nunca passei fome, mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia, quem aqui já foi para a escola com a mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos, levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica, poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha, lembra-se? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativa frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar, e eu disse para ela, eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo, eu tenho um ministério para casal, eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto, porque eu gostaria de ter sido criado num lar, onde eu pudesse falar assim, mãe, ei, passa minha camisa, mãe, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, não, o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra
com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém.